fácil de oração de comunicação e oração no céu na terra. Bom dia a todos. Inicia-se nesse momento o culto mensal em ação de graça do mês de janeiro de 2022, na Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omikami Supremo Deus, representando os vossos humildes servidores, reunimos-nos perante vós, diante da vossa presença, oficiamos o culto mensal de ação de graças do templo messiânico Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa, neste mês que se inicia. E neste dia escolhido, entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os mameritos, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas e nossa gratidão, em concordância com o vosso sagrado plano, e através dos ensinamentos de Meishu Sama, que a construção do mundo de Miroku, o reino do céu na terra, seja o modelo ideal em nossos corações. Pedimos vossa assistência e vossa misericórdia, que nós possamos, Senhor, perceber toda a vossa grandeza e a vossa presença em nosso templo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Que possamos sentir o vosso maravilhoso poder, através da força da oração, e com este poder, suavizar os nossos problemas, acalmando o nosso espírito, aumentando a nossa fé. Que a luz, o amor e a harmonia irradiem de todo o nosso templo, levando paz, amor e alegria a todos aqueles com os quais mantivermos contato. Que assim seja. Oração a Max Norito e oração Zengi Santos.
す。あもろぎがもろぎのみこともちてすめみよやがむいざなきのみことつくしのひむかのたちはなのおぞのあわぎはらにみすりはらいたもどぎになりませるはらいどの神たちもろもろのまがこと罪げがれをはらいたまえ清めたまえともすことのよしよあまつかみくにつかみあよよろずの神あちともに雨のふちこまの耳ふりたててひこしめせとかしこみももすやうやしくおもんみるに生存完全もさすこのどにやもらせたまいおみよ如来と現人を親弥勒とかしメシアとならせ大善三善世界の三毒を召し皇辱を清め薬世も食い祭出場の大願が法名序楽英語の十法世界をならしめてお不十ぬの悔いなく福がせらもらすなき弥勒の身を見たも無量無辺の大事にていまらせすもまつらいて主悪女はわらたまりやしゃりゅんじんもげだすなし所詮無心ごとごとくその心さしよとごるなり三千草木ごとごとく戦争のいとこになびかいて近所授業の末までも皆その心得ざるなしまさにこれしびじそう世界にてあよびがわ空に舞い十四天にたなびけば万が福井口に君人他方武道そそり立ち一論柄は担ぎつつ小金のいらかさんさんと日にてりえずごけは下にも天国樹となり五国実りてこらに道砂取豊かに雨がした生きとしけるもろもろのえらぎにぎは声声はつつらうらに道を渡り国と国との境なく人草たちのみこしにやいさかいごとも夢と消え天使界可能の人人の身胸抱かれん我らが日々の世業にも身をちをたまい神学を平成市民は富栄いわいわ長く無役に全徳公開さねさせ福寿会無料の大孤独なりさせたまいましませと年々受信下座特殊起伏はいはいにぎもす広くを見神守りたまえ先生えたまえ弥勒を見神守りたまえ先生えたまえメシアの神
神守りたまえ先生えたまえメシアの神守りたまえ先生えたまえあんながらかまちはえませかんながらかまちはえませ Salmo de Meixo Sama. Uroshimi wo Uroshimi wo tsukuru mei tanoshimi wo tsukuru mei to kirikaeru nari seishin wa seishin wa yorokobi no hizo magakami wa kanashimi no hizo kiyo no mimasui hito no yo no hito no yo no tano shizashiri no niwa ni saku tsubaki ichiri toko ni kazarite. Vou eliminar esta civilização de sofrimentos. Um reino repleto de alegrias criarei. O culto de hoje é motivo de alegria de Deus justo, da tristeza das entidades negativas. Descobri o prazer de viver entre os homens ao colocar no toconoma uma camélia do meu quintal. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omikami Supremo Deus, Miroku Onikami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Ensinamento de Meixo Sama.
Espírito do Izunumê. Já explanei e escrevi inúmeras vezes sobre o espírito do Izunumê. Contudo, parece que poucas pessoas conseguem realmente cultivá-lo pelo fato de acharem difícil. Na verdade, não é tão difícil assim. Se compreenderem seu fundamento e fizerem dele um hábito, será fácil. A ideia preconcebida de que é muito trabalhoso é que inviabiliza tal realização. Ao mesmo tempo, parece-me que não se dá devida importância e, por isso, não posso deixar de escrever repetidas vezes sobre o assunto. Em síntese, Izunumê tem o sentido de trilhar o caminho do meio, mantendo-se imparcial. Não ser apenas Sōjū, nem apenas Daijū, mas ser Sōjū e Daijū, ou seja, não tender aos extremos, nem definir as coisas de maneira impensada. Obviamente, aquilo que precisa ser definido não pode ficar sem definição, mas discernir isso é realmente complexo. Tal como ocorre na culinária, a comida, para ser saborosa, não pode ser nem salgada nem insossa. O mesmo pode-se dizer a respeito do clima. O mais agradável é o da primavera e do outono, que não é nem quente e nem tão frio. Se o pensamento e a ação das pessoas se tornassem assim, equilibrados, elas passariam a ter a estima de todos, e é evidente que tudo lhes correria bem. Entretanto, o homem da atualidade mostra acentuada tendência ao extremo. Temos o melhor exemplo disso na política. Dizendo-se de direita ou de esquerda, os políticos têm proclamado princípios que, desde o início, são extremistas. Além disso, como seu pensamento é radical e eles são intransigentes, vivem em conflito. E tudo isso torna-se extremamente prejudicial ao povo e à nação. Nesse sentido, é óbvio que a política deve atuar em estilo Izunumê. No entanto, parece-nos que há pouca probabilidade de surgirem políticos ou partidos com essa consciência. Isso porque, na atual circunstância, realmente são raros aqueles que conseguem se identificar conosco. A guerra também tem a mesma origem, ou seja, é o resultado de ambos os lados quererem impor seus pensamentos extremados. Analisando os conflitos religiosos, verificamos que eles também surgem das diferenças entre as características Sōjū e Daijū, ou seja, das diferenças entre a emoção e a razão. Nesse caso, se os dois lados cederem e se equilibrarem, será possível resolver essas desavenças harmoniosamente. Pensando bem, não é tão difícil chegar a uma reconciliação. A respeito disso, também ocorre o seguinte: em todos os segmentos da sociedade existe o conflito entre conservadores e progressistas. A religião não é exceção. Nela, os conservadores são os fiéis antigos que, aferrados à tradição, detestam novidades e podemos dizer que se trata de uma fé retrógrada. Por outro lado, os progressistas tendem para o que é novo, mas repudiam tudo que é antigo. Daí surge o desencontro de opiniões que gera o conflito. Todavia, isso poderia ser facilmente resolvido se ambas as partes adotassem o estilo Izunumê. É importante que, mesmo a religião, deve conhecer bem o espírito da época. Não obstante, vejo que os religiosos são indiferentes a isso, existindo até mesmo uma forte inclinação para acharem que isso é o certo. Consideram tradições milenares como regras de ouro. De fato, a fé de natureza espiritual, vertical, e sendo uma verdade eterna e imutável, é melhor que não sofra distorções. No que diz respeito à condução da obra divina, porém, a situação é diferente, pois sendo esta de natureza material, o certo é adequar-se à época,
Em outras palavras, uma atuação perfeita entre as partes espiritual e material, ou seja, é preciso que tudo seja realizado no estilo Izunomê. Nesse sentido, nem preciso dizer que é impossível tocar a alma do homem moderno utilizando nos dias de hoje as práticas dos ensinamentos de Buda Sakyamuni e Jesus Cristo da forma que eles faziam em suas respectivas épocas. É importante saber que a estagnação das religiões tradicionais tem origem neste ponto. Em suma, basta compreender que a atuação Izunomê é a verdade fundamental de todas as coisas. Desejo que os fiéis assimilem isso muito bem e é por esse motivo que me refiro constantemente ao seu significado. Em 25 de abril de 1950, Espírito do Izunomê. Receberemos Jorei.
Palavras do Reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje esse ensinamento, estava refletindo sobre esse ensinamento do Espírito de Zunomê. Daijo, Sojo e Zunomê. Muita gente não compreende muito esse ensinamento. Tem até no Alicerce Paraíso falando sobre isso. Daijo, uma vez nós praticamos, tinha um ministro de nossa igreja que ele falava muito nisso. Daijo é horizontal, espírito da água, une o homem ao homem, o oriente ao ocidente. Sojo, espírito do fogo, que é a parte que une o homem a Deus, espiritualidade. Então a gente tem, Meio Samanta orienta que a gente tem que seguir caminho do meio, ponto de equilíbrio. Não pode ser Daijo total, pender para o extremo Daijo, que é o Daijo é mais liberal, né? Eu dei o exemplo até, nós estamos dando exemplo ali até em religião, né, que tem os mais conservadores e os mais liberais. A gente não pode ser liberal demais, não pode ser totalmente liberal, é extremo, e que vê pelas coisas novas, né? Mas também não pode ser só conservador, também é extremo. Então, o caminho do meio é você respeitar o lado conservador, que são as tradições, as coisas antigas, mas também respeitar o lado progressista, moderno. A gente vê esse contraste no Japão, que o Japão tem esses dois lados bem claramente, né? A parte mais antiga, tradicional, e tem a parte moderna que fascina a gente também. Por exemplo, se você for no Japão e você for na cidade de Nara, né? Cidade de Nara, lá em Kyoto, você vai ver um local mais conservador. Até os restaurantes são aqueles mais antigos, as comidas mais tradicionais. Você vê pessoas eu já vi vídeos, né? Naquele lado de Nara, as pessoas usarem a roupa mais tradicional japonesa, o kimono, as mulheres de kimono, né? Mas se você for para o lado mais moderno do Japão, você vai para Tóquio, cidade de Tóquio, Atami, você vai ver pessoas usando roupas mais ocidentais, as coisas mais modernas, aquelas máquinas que você põe dinheiro, tira refrigerante, tira alimentação, um doce, qualquer coisa, né? E a tecnologia japonesa, você vai ver isso na cidade grande como Tóquio, Nagoya, que são cidades grandes. Então, a gente não deve pender só para um lado, mas também não só para o outro. E ser os dois ao mesmo tempo. Daijo, espírito da água, Sojo, espírito do fogo. Temos que ser fogo, temos que ser água. Dentro da nossa fé messiânica, nós usamos as duas coisas. Por exemplo, liturgia. Situação de liturgia é mais Sojo, que liga o homem a Deus, espírito do fogo. Por isso que liturgia é uma coisa mais rigorosa, mais severa. Até para quem vai dedicar em liturgia, tem uma certa rigorosidade por causa disso. É mais Sojo. Mas se utiliza os dois lados. E é difícil, como o Mensama fala, não é fácil você seguir caminho do meio.
o ser humano tem tendência ao extremismo. O ser humano não é isonomê. Ou ele é dágio, ou ele é sojo. Ou ele é liberal demais, ou ele é rigoroso demais. Né? Mesmo dentro da fé, também a gente não tem que ser rigoroso demais. Tem que ter uma flexibilidade. Então tem isso. Eu peguei aqui o Salmo. Nesse Salmo, alegria e tristeza, Meixo Sama está ensinando aqui: vou eliminar esta civilização de sofrimentos, um reino repleto de alegrias criarei. O culto de hoje, no caso desse salmo que Meixo Sama está fazendo, naturalmente esse salmo deve ter sido lido na época dele no mês de fevereiro. Que ele está falando aqui: o culto de hoje é motivo de alegria de Deus justo, de tristeza das entidades negativas. Deus justo é o Deus, o Chitorano-Kondin, Deus do Nordeste, também conhecido como Kunitokotati no Mikoto. É o Deus justo que não permite nenhuma falha, nenhum erro. Essa divindade também atuou em Meixo Sama. Também é o Emadayo, que julga no mundo espiritual. Só que durante a Era da Noite, o julgamento era feito só no mundo espiritual. Uma pessoa desencarna, vai ser julgado lá. Só que era do dia diferente. Deus está julgando aqui. Deus justo, Kunitokotati, julgamento, esse Deus justo julgando aqui na Terra. As purificações estão bem se intensificando cada vez mais, no mundo e no Brasil. E não é só doença. No Brasil, estamos com muita chuva. Choveu muito na Bahia, causou muito transtorno, famílias inteiras perderam suas casas. Depois essa chuva veio para Minas Gerais, também causou grande destruição lá, muita gente desabrigada. Chegou ao Rio de Janeiro, também foi bem forte, só que menos do que lá, mas mesmo assim na região serrana ainda causou um pouco de estrago também. Então essa purificação intensificando cada vez mais. Por enquanto, nós já vimos aqui 2 anos purificando o mundo inteiro, toda a humanidade com doenças, não é? Com doença. Mas isso vai atenuar essa parte de doença. E vai vir virão outras purificações. Nos estados chovem muito, agora deu uma trégua. O espírito do fogo aumentando ainda mais. Espírito do fogo, quando aumenta, chama espírito da água. Então, quando vem muita inundação, significa aumento do espírito do fogo. Espírito do fogo movimenta espírito da água, ou seja, Sojo movimenta Daijo. As coisas estão interligadas. Meixo Sama disse assim: o poder do fogo provém do sol espiritual e chega até mim, até a mim. O Meixo Sama falando, né? Esse poder do fogo provém do sol espiritual. E isso chega até Meixo Sama. E de Meixo Sama passa para nós mesmos, através do Hikari, esse sol espiritual. E esse também é um processo difícil de ser explicado. Muita gente não vai entender como é isso, como é sol espiritual. Porque o sol, ele tem a materialidade e ele tem a espiritualidade também. Por exemplo, a luz do Jorei, ela vem do sol espiritual. O sol, ele tem umas manchas. Até tem ensinamento que menciona detalhes sobre manchas solares. Essas manchas pretas que tem no sol
é a parte espiritual do sol. A luz de Deus, a luz do jorei sai dessas manchas solares. E Meixo Sama continua falando assim: me encontro ligado ao sol espiritual. Meixo Sama está ligado a esse sol espiritual, a essa divindade, essa manifestação do espírito do fogo. Na realidade, quando irradiado para o local onde se manifesta uma doença, o fogo espiritual cura, porque dissolve as nuvens do espírito. Então esse sol espiritual, ele sai pela palma da mão. Pessoa que tem pouco de sensibilidade espiritual, pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela consegue enxergar esse sol espiritual na palma da mão da pessoa. Meixo Sama se refere àquelas máculas formadas na água espiritual, que é a água impura. Então, essas moléculas, elas são essa água espiritual impura. Porque a água também tem a água material e tem a água espiritual. Tem o espírito da água. E esse espírito da água, ele está dentro de nós também. Que são partículas nocivas que se assemelham às toxinas do corpo físico. Explicando melhor, o espírito precede a matéria. Essa partícula, que são nossas nuvens espirituais, elas são espírito da água. E se transforma no corpo físico em toxinas, que após receber jorei, ela é dissolvida e o organismo expele. Tem um relato do reverendíssimo Fudieda, que ele conta assim: certa ocasião, a pessoa que dedicava na cozinha da casa de Meixo Sama, de repente começou a sentir-se mal, sufocada, o peito apertado. Então, sem condições de continuar suas tarefas domésticas, pediu ao mestre que lhe ministrasse jorei. Muitas pessoas dedicavam na casa de Meixo Sama, em várias coisas, né? Até ministros que auxiliavam o Meixo Sama no trabalho dele, e tinha o pessoal da cozinha, que dedicavam na cozinha. Ela pediu para Meixo Sama ministrar jorei. Nesse momento, ele estava revisando alguns ensinamentos no segundo andar da residência dele. Então, após ouvir a solicitação, Meixo Sama pediu que ela ficasse sentada num cantinho da sala, onde se encontrava, e deu continuidade à tarefa que vinha realizando antes. Então, Meixo Sama falou para ela: senta no cantinho, fica ali. E ele continuou fazendo as tarefas dele. 10 minutos depois, dirigiu-se à pessoa dizendo-lhe: você já está bem, pode ir embora. Ele não ministrou jorei. Então, ela retirou, voltou para a cozinha, mas ela ficou pensando: talvez ele, por estar muito ocupado, vai ministrar jorei mais tarde. Quando ela chegou na cozinha, o pessoal olhou para a cara dela e falou assim: puxa, você está com outra fisionomia. Mudou, você está melhor. Aí que ela foi se dar conta de que ela estava bem. Ela tinha se recuperado daquele sofrimento momentâneo dela. Então, Meixo Sama irradiava a luz, mesmo sem levantar a mão. Ele não precisava nem levantar a mão e ministrar jorei para curar alguém. Bastava a pessoa ficar próximo dele. Eu lembro de uma situação que um ministro levou um membro da igreja dele para assistir culto em Racone. E era normal assim, fazia culto, quem rezava fazia oração, o presidente da igreja e outros reverendos auxiliavam, ministros, fazia todo o culto. Meixo Sama não estava presente ali.
Ele ficava na sala dele, que ficava atrás, né? Tinha um gabinete de imersão. Quando terminava todas as orações, tudo, aí eles anunciavam a entrada de imersão. Ele entrava, sentava-se, dava 2 tragadas no cigarro, tomava um gole de chá e depois ele dava bom dia. Então, assim, ele não ficava porque a oração era mágica, não. Mas tinha uma almofada onde ele sentava, e quando era culto em Racone, tinha uma cadeira, né, onde ele sentava. E essa pessoa que o ministro levou, ele tinha problemas mentais, problema de cabeça. Então ele se levantou repentinamente e foi sentar ao lado de Meixo Sama. Meixo Sama sentou do lado. O ministro ficou envergonhado e tentou tirar ele de lá, né? Pode deixar. E deixou ele ali do lado. O Meixo Sama não se incomodou. E ele começou a palestra dele e o rapaz ficou sentado ao lado dele. Esse que tinha problemas mentais. Terminado o culto, acabou tudo, todos retornavam para sua casa. Esse ministro ia pegar o trem para voltar para sua cidade, junto com esse rapaz. E depois foram perceber que esse rapaz começou a dedicar a obra divina e ele ficou curado do problema mental dele só de sentar ao lado de Meixo Sama. Ficou curado do problema mental dele. Então, é uma coisa assim que os milagres que aconteciam só da pessoa chegar no mesmo ambiente aonde Meixo Sama estava presente. Então, assim, hoje em dia, nós não temos Meixo Sama aqui fisicamente, mas espiritualmente ele está presente através do nosso altar, da sua fotografia. Então, assim, quando a gente precisar de auxílio, estivermos em purificação, sempre falo para os ministros, para as pessoas, é melhor deitar próximo do altar. Está se sentindo mal? Está passando mal? Faz tua cama no pé do altar. Dorme ali. Porque ali você vai estar recebendo luz de Meixo Sama constante, você vai estar no mesmo ambiente que ele. Apesar que a luz ela se irradia para a casa inteira. Então, assim, quando eu estou em processo de purificação, eu faço exatamente isso. Eu deito próximo do altar, porque ali eu fico recebendo essa luz o tempo inteiro. Experimenta, porque isso é uma questão de prática de cada um. Eu estou dando um exemplo que pode ser seguido. Eu me lembro que uma vez estava purificando na igreja e eu estava fora da minha cidade, né? Eu estava numa igreja que não era da minha cidade e como eu estava muito mal, com febre, o meu superior decidiu que o meu superior estava em outra cidade. Ele tomou a decisão de que eu não deveria ficar ali, que eu precisava ser cuidado. Então eu fui para a casa de um membro que tinha altar em casa. E lá na casa dele eu fiquei hospedado num quarto e tal. Eu estava muito mal. Aí o que eu fiz? Eu levantei e fui me arrastando, eu não aguentava nem andar. E tinha o sofá da casa dele assim, a poltrona e o altar assim do lado. Eu deitei com a cabeça aqui próximo de Meixo Sama. E ali aliviou. A febre começou a baixar, passou minha dor de cabeça, aquele mal-estar. Aí, puxa, já estou um pouco melhor. Vou voltar para o quarto. Aí levantei, isso já tinha passado mais de 1 hora que eu estava ali. Levantei e voltei para o quarto. Foi eu sentar na cama para deitar e começou tudo de novo. A febre, dor de cabeça. Aí eu falei, não, vou voltar para lá de novo. Aí voltei, deitei no sofá próximo de Meixo Sama, cabeça próxima dele. Aí a febre começou a baixar. E a dor de cabeça passou. Eu falei, não levanto mais daqui. Agora eu vou ficar aqui na sala. Que o altar era na sala. Eu fiquei deitado no sofá na sala até a minha purificação cessar. Então, isso foi uma experiência que eu vivenciei
E com certeza todos podem fazer também. Quem tem altar, né? Tem gente que não tem altar em casa, né? Então, assim, para encerrar, teve uma experiência de uma menina, ela tinha 4 anos, e ela tinha os ossos da perna do fêmur dela eram porosos, ou seja, era uma cárie nos ossos que ficava poroso, né? E sentia muitas dores, ela não conseguia nem andar, não conseguia botar o pé no chão. Era filha de uma pessoa, e ela foi levada ao mestre Meixo Sama por outro, né? Por um outro ministro. E Meixo Sama, como viu o caso dela, essa menina virou e falou assim: o mestre disse, vou curá-la. Meixo Sama falou. Meixo Sama ministrou jorei no fêmur dela durante 2 minutos. 2 minutos no fêmur. Após os 2 minutos de jorei, Meixo Sama falou: já está curada, pode ir embora. Com 2 minutos. A pessoa que levou, né, a filha lá, o pai, ele não acreditou, ele falou assim: como assim? 2 minutos ela ficou curada? Ela foi examinada pelo melhor ortopedista do Japão. O cara tirou radiografia, mostrou que os ossos dela estavam porosos. Como assim está curada? Né? Ela está muito doente, ela não vai conseguir andar. E ele duvidou em 2 minutos. Só que quando ele foi embora, a menina saiu correndo, andando, ela não conseguia botar o pé no chão. Saiu correndo, andando, até dentro do trem. Quando ele retornou para casa, disse que a menina ficava andando dentro do trem. Então, assim, aí ele, quando chegou em casa, que a menina estava nesse estado andando, brincando, que ela não fazia isso, até a mãe, que estava em casa esperando, se espantou. Falou: o que aconteceu? Aí ele foi acreditar que 2 minutos curou a filha dele. Essa pessoa que levou a filha lá, mais tarde ele se tornou ministro da igreja e se tornou reverendo, ministro, depois reverendo, e chegou a nível de reverendíssimo. E era um dos que mais acreditava na divindade de Meixo Sama. Foi esse reverendíssimo que teve essa filha curada com 2 minutos de jorei. Essa menina, eu soube depois a vida dela, ela cresceu, se tornou adulta, casou, formou família, ficou com a saúde perfeita, nunca mais deu esse problema. E vocês sabem que isso é um problema sério, que não tem cura, é no osso, não tem como curar. A medicina não tem cura até hoje. E isso foi lá atrás, né? Bem antigo. Até hoje não tem cura. Imagina naquela época. E com 2 minutos, Meixo Sama curou. E ele falou ainda: pode ir embora, ela já está curada. Quem tem essa capacidade de curar com 2 minutos, né, e ainda ter certeza de avaliar e falar: pode ir que ela está bem, está curada. Meixo Sama partiu para o mundo divino, essa menina ainda continuou viva. Hoje, ela deve estar viva até hoje ainda, mas deve estar idosa, bem idosa, né? Mas você vê, com 4 anos de idade, e ela teve longevidade, graças ao jorei de 2 minutos que ela recebeu do nosso mestre Meixo Sama. Então, assim, estou falando isso porque esse mesmo jorei, essa mesma luz, Meixo Sama transmitiu para nós. E nós podemos transmitir para as pessoas. Porque é a mesma luz de Meixo Sama. Mas a gente tem que ter consciência e fé nisso. Fé, mas aí é de cada um. É a fé de cada um de acreditar ou não naquilo que Meixo Sama orienta, naquilo que nosso mestre nos ensina. Então, assim, eu procuro me esforçar não só em acreditar, mas como praticar, porque fé, em japonês, shinko, fé é prática. A fé tem que ser aliada à prática. Se você não ministrar jorei, você não vai ter certeza que ele realmente cura. A única certeza de que saber se ele cura é você ministrar, é você receber.
Jorei. Tá bom? Então eu queria agradecer, desejar um feliz ano novo, que esse é o primeiro culto do ano, e também devemos comemorar a fundação da nossa religião em 1935, foi fundada em janeiro de 1935 pelo nosso mestre Meixo Sama. Então é motivo de alegria e vamos seguir em frente porque aí temos muita purificação, né? Só que purificação significa mudança de nível, por isso que purifica. Quem não purifica não vai mudar nível, sempre falo isso. E quem quer cessar purificação não tem como mudar seu nível. Não vai mudar seu nível só você lendo ensinamento. Não, precisa haver limpeza, porque todos nós temos muitas nuvens no nosso espírito e precisa mudar. Eu, por exemplo, estou em constante purificação, constante. Coisas que até as pessoas nem têm conhecimento, porque eu não tenho que passar isso para as pessoas. Eu tenho que passar só alegria, né? Então, mas eu purifico bastante e isso é uma grande permissão. Graças a Deus eu purifico. Se eu purifico muito, é porque eu tenho muita mácula. Mas se eu tenho a permissão de purificar, significa que eu posso ser salvo. Significa que Deus sente amor por mim. Porque a forma de Deus manifestar o amor é através da purificação. Ao contrário do que as pessoas acham que é através da graça, né? Mas assim, quando você recebe, você pode até receber graça, mas tem que prestar bastante atenção. Porque quando você recebe graça, também recebe imposto. E aí sempre aparece um espírito para te desviar da obra divina. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado e até o próximo culto. Muito obrigado. Hino da Miroku no Sekai. Abram-se as portas, abram as portas.
Encerra-se assim o culto mensal em ação de graça do mês de janeiro do ano de 2022 da Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Um ótimo final de semana a todos e muito obrigado.